Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Miguel Duarte, doutorando em Matemática no Instituto Superior Técnico, membro da Hub Humans Before Borders, uma plataforma que luta por direitos de migrantes e pessoas refugiadas, e foi também membro da organização não-governamental Jugendrettet, uma rede de pessoas que tem por objetivo resgatar refugiados no mar Mediterrâneo, e também da plataforma de apoio aos refugiados, com a qual trabalhou nos campos de refugiados de Lesbos, na Grécia. Bem-vindo. Obrigado. There are my friends who are until now in prisons and without any accused, and others who are, we don't know where are they, but we know that they are taken by a regime militias. And there are people who are out of the country, Turkey, Lebanon, and Egypt, trying to live, and there are people who are refugees in Europe. So we are all around the continent. Do you still speak to them? To some of them? Yeah, and many of them I avoid to speak because I don't have the right word to say. I really don't. There are some of the people that I know. One guy actually, he was captured by the regime for 2 years without any accusing. When he went out, they joined him to the army. And even though he's against what's happening, but he's now in the army, no way out, no way to stay in. And I really avoid to speak to him because I feel that I am ignorant to live a normal life and he's not. And why did you leave Syria? Because one of my friends get in the prison and I was afraid because if you run away, it's better than you are in their hand. It's better to say if you're dead, it's better to be in their hand because you don't know what will happen then. So it was the first step of the long journey. Esta é a Sham, o nome fictício de uma estudante síria a viver em Portugal, que nós entrevistámos em fevereiro de 2017. A Sham saiu da Síria para o Egito e depois para a Turquia, e depois conseguiu eventualmente uma bolsa para estudar em Portugal, onde está agora. Mas milhões de refugiados e refugiadas estão ainda hoje à espera de asilo. Centenas de milhares atravessam todos os anos o mar Mediterrâneo para tentar chegar à Europa. Porquê é que tu decidiste juntar-te a uma organização de resgate de refugiados? Bom, eu quando estava a fazer uma mestrado em Lisboa, segui as notícias da guerra da Síria e o início da chamada crise de refugiados nas fronteiras da Europa. Segui isso nas notícias com muita atenção. Sempre tive a impressão de que esta era a grande crise da minha geração. Era de facto uma crise humanitária para todos os efeitos e parecia-me ser provavelmente o grande desafio que a minha geração teria que ultrapassar. Para além disso, sentia sempre um grande sentimento de culpa porque, bom, sou um jovem europeu, não tenho ainda família, não tenho filhos para cuidar, não tenho contas para pagar. Parecia-me que se alguém devia fazer alguma coisa eram pessoas como eu, que têm todas as possibilidades de contribuir de alguma forma. O que eu não sabia era como. Isso é que foi em que ano? Isto foi este sentimento foi recorrente se calhar desde 2014 até à altura em que acabei o mestrado em 2016, portanto, no verão de 2016, e foi aí que comecei a procura mais aficadamente de projetos que contribuíssem de alguma forma para o melhoramento desta situação. E que era também na altura onde mais refugiados onde se viam mais imagens, por exemplo, nos mídias de refugiados e refugiadas a chegarem à Europa, não é? Sim, quer dizer, no final do verão de 2015 houve um grande pico, não é? Acho que foi aí que começou a ter mais tração mediática, digamos. E pronto, isso na verdade só contribuiu para que me sentisse cada vez mais impelido a procurar um projeto com o qual me identificasse. E como é que tu chegaste à Jugendrettet? Quando ouvi falar primeiro da Jugendrettet e do Juventa,
Estávamos a meio de julho, penso eu, de 2016, e soube por amigos alemães que o navio ia só a meio da primeira missão e que já tinha resgatado cerca de 1000 pessoas. Estamos a falar de 1000 pessoas em pouco mais de uma semana. Na primeira missão, segundo aquilo que a Jugendrettet diz, resgatou 1388 pessoas. Certo. Fiquei completamente surpreendido, de boca aberta com este número. Quer dizer, como é que um grupo de voluntários sem habilidades muito particulares e com um navio que na verdade é um velho navio de pesca, que eles conseguiram adaptar, como é que conseguem numa semana resgatar 1000 pessoas? Quer dizer, alguma coisa tinha que estar fundamentalmente errada. E pronto, entrei em contacto com eles. Para grande sorte minha, estavam à procura de tripulação e convidaram-me para uma missão no final de 2016, no final do verão de 2016. E como é que é o processo? Como é que foi o processo de juntar-te a eles? Bom, entrei em contacto com eles. Tive que preencher um formulário infindável com todo o tipo de perguntas em relação às minhas possíveis reações a situações que eles chamavam situações extremas. Situações extremas é um conceito muito geral, mas referiam-se a extremo sofrimento humano, a morte. Portanto, queriam saber que tipo de contacto é que eu já tinha tido com esse tipo de situações e como é que reagi. Essa era uma das coisas mais importantes. Depois, no final, quer dizer, enviado esse formulário, fizeram-me uma entrevista em que me fizeram mais um monte de perguntas e me explicaram como é que funcionava de facto o resgate marítimo no Mediterrâneo. Eu gostei do que eu vi, eles aparentemente também, e convidaram-me para uma missão. E quantas pessoas é que tinha a ONG? A ONG propriamente dita é difícil dizer, porque quer dizer, toda a equipa são voluntários e havia pessoas que contribuíam quase a tempo inteiro e outras que contribuíam uma vez. Portanto, foi sempre uma coisa com fronteiras muito voláteis. Mas a tripulação em si, em cada missão, íamos entre 13 e 15 pessoas. Uhum. E quando foste para... Tu foste para Malta, não é? Foi lá que te juntaste a quem já era parte da tripulação. Como é que foi esse processo? Conta-nos o processo de... Antes da tua primeira missão, o que é que tu tiveste que aprender? O que é que tu tiveste que fazer? Então, eu apanhei o avião para Malta no final de setembro de 2016. Chegado lá, passámos alguns dias ainda em terra a treinar tudo e mais alguma coisa. É preciso aprender tudo sobre o navio, como é que funciona o navio e todas as particularidades do funcionamento do equipamento e como é que deve ser manejado. Precisámos de aprender tudo sobre a situação humanitária que se vive nas águas internacionais no Mediterrâneo Central. Mas como é que aprendem isso? Há pessoas que sabem do assunto e, portanto, dão-vos aulas do que é que... Havia pessoas na organização que já estavam lá há algum tempo. É preciso perceber que em 2016 não havia ninguém no mundo com muita experiência em resgate marítimo deste tipo, não é? Obviamente, quase todos os países têm equipas de resgate, mas não há... Quer dizer, pelo menos que eu saiba, não existe nenhuma equipa que numa semana tenha que resgatar 1000 pessoas. Portanto, a crise humanitária ou a necessidade humanitária é totalmente diferente do que se vê em qualquer outra parte do mundo. Portanto, isto foi uma necessidade criada há muito pouco tempo e, portanto, em 2016 as pessoas muitíssimo experientes eram as pessoas que tinham feito, se calhar, 2 missões. E que, portanto, conseguiam dizer às outras pessoas que tipo de barcos íamos encontrar, quantas pessoas por barco, mais ou menos, e o que é melhor, o que é pior fazer. Mas pronto, obviamente estávamos ainda muito verdinhos e fomos aprendendo com a experiência. Mas quando tu vais para lá, as pessoas têm um salário ou como é que funciona, não é? Para quem não faz ideia como é que isso acontece, quais é que são as despesas que tu tens que pagar ou que a ONG paga? Há um salário, as pessoas recebem dinheiro enquanto estão a trabalhar, ou é totalmente voluntário? No Juventa, portanto, diferentes organizações... que é o navio da Jugendrettet. Precisamente. Portanto,
havia diversas organizações que funcionam das formas mais diversas. A nossa em particular, no Juventa e na equipa que ficava em terra, não havia ninguém que fosse pago. Portanto, não há salários, toda a equipa é voluntária. O que acontece é que os nossos custos são cobertos, ou seja, o bilhete de avião é pago pelas doações das pessoas que querem contribuir, assim como a comida e o combustível do navio. Uhum. Descreve a tua primeira missão. Então, saímos para o mar no início de outubro, penso eu, de 2016. Eu fui como... Eu não tinha conhecimentos por aí além do que era estar no mar e do que é funcionar num navio, portanto fui na qualidade de... Quer dizer, as minhas funções eram de tradução e... Porque sabias inglês e... Inglês, italiano e algum francês, o italiano permitia-me comunicar com a guarda costeira italiana e o francês permitia-me comunicar com imigrantes que vinham de países francófonos, assim como o inglês permitia falar com pessoas que vinham de países anglófonos. Portanto, fiz muita tradução na primeira missão e fiz também muita gestão do material que está no convés e das pessoas quando temos pessoas a bordo. Lembro-me do meu primeiro resgate. Foi um barco de madeira com relativamente poucas pessoas. Já não me recordo exatamente quantas, mas se calhar umas 40 ou 50 pessoas vinham naquele barco de madeira. E isso são poucas? Muito poucas. Um barco de borracha normal traz cerca de 150 e os barcos de madeira, já vi barcos de madeira com 800 pessoas. Portanto, um resgate com 50 pessoas é um dia calmo. Encontramos este barco, as pessoas já estavam no mar há cerca de um dia e meio, no sol do verão, portanto estavam em condições muito, muito difíceis, e quando nós chegámos... Portanto, aqui foi uma comunicação do MRCC, que é o Maritime Rescue Coordination Center. Que é o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento. Precisamente. De Itália. Exatamente, que funcionam em Roma e fazem parte do Ministério do Governo de Itália. Pronto, quando chegámos... Ou seja, eles avisaram-vos. Eles disseram, sim, há um barco no mar... Precisamente. Vão buscar as pessoas? Sim, o barco terá sido avistado talvez por um helicóptero ou um avião. Essa informação foi comunicada ao MRCC e eles comunicaram-nos a nós porque estávamos na vizinhança. Pronto, quando encontramos as pessoas, quer dizer, lembro-me perfeitamente do que senti ao ver aquelas pessoas. Foi uma coisa gigante para mim, porque víamos as fotografias e até vídeos nas notícias, mas nada te prepara para o impacto humano que é ver aquelas pessoas ali. Quando chegámos, as pessoas vêm-nos com centenas de coletes salva-vidas que se veem bem porque são cor de laranja e com todo este equipamento de salvamento, e as pessoas acabam por perceber ao que vimos. E começaram todas, ou grande parte das pessoas começaram a chorar, e até... algumas começaram a cantar. No final percebemos que eram cristãos da Nigéria e começaram a entoar uns cânticos religiosos enquanto choravam. E lembro-me de ver nas caras das pessoas todo o tipo de sentimentos. Ou seja, havia o terror, o medo de morrer. E isso era geral em todas as pessoas que ali estavam. A esperança por nos terem visto. Quer dizer, a felicidade, a tristeza, o sofrimento, estava lá tudo. E isso é mesmo... teve um impacto em mim que é difícil de descrever. Esse foi o primeiro resgate. Acabámos por ter vários outros nos dias seguintes. Ao fim de 2 semanas tínhamos resgatado ou participado no resgate, porque colaboramos com outras ONGs, né? Participámos no resgate de 423 pessoas. Numa semana? 2 semanas.
Passamos 2 semanas em alto mar. E só depois dessas 2 semanas e depois de terem resgatado essas tais 400 pessoas é que voltam novamente a um porto, certo? Precisamente. Porquê é que isso acontece? Porquê é que não se vai e volta no mesmo dia, por exemplo? Porque a distância é grande e o navio não é muito rápido. O Iuvente é um navio relativamente pequeno, que obviamente não é feito para resgatar pessoas. Tinha uma capacidade nominal de cerca de 100 pessoas. Ora, se a média dos barcos trazem 150, significaria que ao fim de um resgate normalmente teríamos que voltar à Itália para deixar as pessoas. E isso não é seguro, porque o navio não está feito para carregar tantas pessoas durante tanto tempo. E porque demora, não sei a que velocidade conseguiríamos andar com tanta gente a bordo, mas demoraria certamente pelo menos um dia e meio a chegar a Porto Seguro. Portanto, a estratégia que normalmente adotávamos era, assim como o MRCC nos comunicava uma situação de emergência, nós tínhamos a obrigação de comunicar ao MRCC que tínhamos resgatado as pessoas e quantas eram e em que situação de saúde se encontravam. E o MRCC, a maior parte das vezes, comunicava isso a algum navio maior, que fosse normalmente de guarda costeira italiana, ou um navio, até chegaram a vir navios de guerra italianos ou de outros países, buscar as pessoas para poder depois descarregá-las em Itália, enquanto nós continuávamos a patrulhar a zona de resgate, porque na verdade era isso a nossa vocação. Ou seja, vocês ficavam nessa zona de resgate até saberem de mais um barco, certo? Precisamente. Portanto, o nosso trabalho acabava por ser de primeiro contacto, de primeira resposta. Portanto, as pessoas estão num barco que não está feito para estar naquele mar nem com tanta gente. Portanto, estão numa situação de perigo. Nós tiramos-las dessa situação de perigo e tentamos encarregar outro navio de os levar a Porto Seguro. E como é que se resgatam pessoas? Então, no Iuventa nós tínhamos dois, o que chamamos ribs, são os nossos speedboats, que servem são, digamos, os destacáveis do navio. Barcos muito mais pequenos. Não? Exatamente. Portanto, barcos de borracha com um motor que servem para fazer o contacto com as pessoas, para chegar perto, para tirá-las do barco ou da água, depende da situação, e para lhes distribuir coletes salva-vidas e muitas vezes até para fazer a passagem às vezes 10 a 10 para o navio. Porque só cabem 10 pessoas nesses barcos? No maior cabem 10, mais ou menos, depende das ondas. No menor 2, mas depende completamente da situação, porque quer dizer, existe a capacidade do barco para a qual nós temos a certeza que o barco está em completa segurança, e depois existem capacidades superiores que nós chegamos várias vezes, ou seja, o navio está feito para 100 pessoas, já estive num navio com 500, no mesmo navio. E a mesma coisa com os tais speedboats? Sim, já tive, sim. Ou seja, é de evitar situações que possam pôr em perigo os voluntários, como é óbvio, não é? Por razões que não é preciso explicar, mas pronto, tudo isto depende completamente da situação, porque estamos a falar de situações que muito rapidamente se tornam situações de vida ou de morte. Portanto, as decisões desta natureza são sempre muito, muito difíceis de fazer. Portanto, estava a dizer, quando temos conhecimento de que existe uma situação de emergência, aproximamos-nos com o navio, portanto tentamos encontrar o barco, ter contacto visual. Depois, normalmente, pomos os dois barcos, os dois speedboats na água, devidamente equipados com material flutuante, com várias centenas de coletes salva-vidas. E pronto, e esses barcos fazem a primeira aproximação. Depois, mas não vai toda a tripulação? Não vai toda a tripulação. A maior parte da tripulação fica no navio, incluindo o capitão e o líder de missão e por aí adiante.
nestes barcos vão 5 pessoas. Portanto, no barco grande vão 3, no outro vão 2. E, portanto, no barco grande, só para dar um exemplo das pessoas que vão a bordo, as 3 pessoas são o condutor, que se encarrega só da condução do barco. Vai o que se chama contact person, que é a pessoa que estabelece o primeiro contacto, percebe que língua é que as pessoas entendem e tenta dar as primeiras indicações e distribuir os coletes salva-vidas, perceber que se há alguém em situações de maior urgência, se alguém perdeu os sentidos, se alguém está numa situação médica mais complicada, ou se há crianças. E depois há o chamado líder, que é quem estabelece o contacto com o capitão, por exemplo. E faz as decisões. E tu há pouco dizias que na tua primeira missão ficaste no navio, mas aconteceu em missões posteriores seres a pessoa de contacto, não é? Tal contact person que tu falaste. Sim, aconteceu até na primeira missão porque houve um membro da tripulação que ficou doente. Tivemos um resgate muito complicado na primeira missão em que era um pai 9 da noite, era noite cerrada, não se via quase nada, e encontramos um barco de borracha que estava a perder ar. Portanto, tinha uma parte do barco de borracha estava arrebentada, e pronto, quando chegámos lá a situação, as condições climatéricas eram as piores possível. Estava muito vento, estavam ondas de 2 metros que dificultam muito a situação, e havia dezenas de pessoas dentro d'água. E portanto, o que se faz nesta situação é tirar tudo o que flutua para dentro d'água para que as pessoas se possam agarrar, porque o processo de estirar para cima de as puxar para cima do barco é muito, muito lento. Ou seja, o que temos que fazer nessa situação é aproximamos-nos de uma pessoa, temos que agarrá-la e virá-la de costas para nós, para não correr o risco de, em pânico, nos agarrar e nos puxar para dentro d'água. Tem que se pôr as mãos por baixo dos braços da pessoa, fazer 1, 2, 3, aproveitar a impulsão da água e puxar a pessoa para cima. Isto é difícil de fazer fisicamente e demora muito tempo. E estamos a falar de barcos, mais uma vez, que vêm com 100 e muitas pessoas, e portanto é sempre muito, muito demorado este processo. Felizmente tínhamos a ajuda de outras ONGs, e no final conseguimos resgatar 113 pessoas que passámos para o navio de outra ONG, de uma ONG italiana. Rapidamente nos apercebemos que tínhamos, segundos antes de nós chegarmos, tinha caído uma menina de 3 anos para dentro d'água, e que a mãe dela tinha ido atrás, talvez até com a agitação de nos verem a chegar. E mais tarde ainda percebemos que tínhamos perdido mais ou menos umas 16 ou 17 pessoas ainda antes disso, porque o barco provavelmente deve ter estado furado durante bastante tempo antes de nós chegarmos. E digo mais ou menos 16, 17 porque é praticamente impossível saber quantas pessoas perdemos. Não sabemos quantas pessoas vêm originalmente, e numa situação destas em que o barco fura ou o barco vira, raramente conseguimos encontrar os corpos todos. Quando tu dizias que viste que as pessoas saem no barco, saem 5 pessoas, não é? 2 num barco e 3 no outro, para se aproximarem do tal barco que vem com as pessoas refugiadas, como é que é? Tu há pouco também dizias que essa pessoa que é a contact person, a pessoa de contacto, tem de perceber quem é que fala em que língua, inglês, italiano, francês, o que for, e tem de dar instruções. Como é que isso usualmente é feito? O que é que acontece quando tu chegas ao pé de um barco que tem centenas de pessoas que estão em pânico, provavelmente? O que é que acontece nesse momento? Houve duas das missões que eu fiz, fui nessa posição de contact person, portanto tinha essa responsabilidade de fazer o primeiro contacto. Geralmente depende sempre da situação, das condições climatéricas, das ondas e da luz e por aí adiante, mas o procedimento standard é aproximar-nos com o ar mais amigável que conseguirmos, porque estamos em águas internacionais, e as pessoas têm muito medo de ser trazidas de volta para a Líbia, e às vezes aparece a Guarda Costeira Líbia, aparecem barcos da Líbia, e as pessoas, portanto, são naturalmente desconfiadas. Porquê? Porque vivem
Portanto, com as notícias que já apareceram nos mídias, já não é segredo para ninguém o terror que se vive na Líbia, especialmente para imigrantes que vêm da África subsaariana. E o que é facto é que as pessoas não querem voltar. Quando saem num barco para o Mediterrâneo não querem voltar, ao ponto de quando se põe a possibilidade de voltar, e já vi isto várias vezes acontecer, quando aparece, por exemplo, a Guarda Costeira Líbia que quer agarrar nas pessoas, agarrar no barco e de volta para a Líbia, o que acontece normalmente é que as pessoas se atiram para dentro d'água, quer tenham colete de salva-vida, quer não tenham. E quando as consegues resgatar a tempo e as questionas em relação a esta escolha, a maior parte das pessoas dizem a mesma coisa: prefiro morrer a voltar para a Líbia. No relatório EU-Italy-Libya, The Disputes Over Rescues Put Lives at Risk, da Human Rights Watch, lê-se: numa visita à Líbia no início de julho, a Human Rights Watch entrevistou a Guarda Costeira Líbia, dezenas de refugiados e imigrantes detidos em 4 campos de detenções oficiais em Trípolo, Zouara e Misrata, e representantes de organizações internacionais. Os migrantes e pessoas que buscam asilo, detidas que foram entrevistadas, fizeram acusações sérias de abuso por parte dos guardas e traficantes, e alguns denunciam comportamento agressivo por parte da Guarda Costeira durante as operações de resgate no mar. A Human Rights Watch confirmou que as forças da Guarda Costeira Líbia carecem de capacidade para assegurar operações de procura e resgate seguras e eficazes. É isso que as pessoas dizem também quando vocês as resgatam, por exemplo? Sim. Tivemos muitos relatos de coisas até bastante piores, de pessoas que foram presas indevidamente e que foram ameaçadas pelas autoridades líbias. Mas quer dizer, basta ler um pouco sobre o que se passa na Líbia para perceber que este conceito de Guarda Costeira Líbia ou de autoridades líbias é muito... não é uma coisa muito concreta, porque a Líbia não tem um Estado que seja aceito pelo país inteiro. Hoje em dia, e desde as guerras civis que a Líbia teve em 2011 e 2014... e da intervenção dos Estados Unidos certamente, e da União Europeia também. E da morte do Gaddafi. A Líbia caiu num caos e diferentes zonas do país são controladas por diferentes milícias armadas. Portanto, quando falamos de autoridades líbias, seja polícia, seja Guarda Costeira Líbia, é preciso especificar de que é que estamos a falar, porque não é um conceito muito, muito bem definido. E porquê é que essas pessoas vêm da Líbia? Bom, há várias razões. Uma razão é precisamente porque as forças policiais não têm a força que têm noutros países como Marrocos, Egito, Tunísia. Precisamente porque a Líbia está tudo países que têm costa, não é? Que tem praia, tem... Precisamente, Norte da África, não é? Mas, quer dizer... Se quisermos discutir as razões disto, existem razões talvez maiores e mais portanto, mais significativas. O que acontecia quando o Gaddafi estava no poder era que a Líbia mantinha uma política de fronteiras abertas para migrantes da África subsaariana, que depois eram utilizados como mão de obra relativamente barata, tanto na indústria da construção como na do petróleo, e de tal forma as fronteiras estavam abertas nessa altura que a certa altura, penso que quando rebentou a guerra em 2011, eram cerca de 40% da população da Líbia não eram líbios, eram migrantes da África subsaariana. Portanto, quando está lá a guerra, certamente as primeiras pessoas a sofrer com isso são esta classe trabalhadora de imigrantes com poucos direitos e com poucas possibilidades que são os primeiros a fugir, não é? Uhum. Haverá outras razões, estas, na minha opinião, são as principais. Uhum. E acho que é importante dizer, quando tu falas em guerra, e em 2011 é na altura também em que se fala sobre a Primavera Árabe, não é? Como consequência da Primavera Árabe houve uma série de conflitos, guerras civis, etc., que se deram na Síria, mas também na Líbia e em imensos outros países. Eu interrompi-te há bocado, estavas a falar quando chegaste numa certa missão a um barco e aí falavas do pânico de poder ser apanhado pela Guarda Costeira Líbia.
Certo. Portanto, estava a falar de qual é que é o trabalho dessa tal contact person, né? Ou seja, como é que fazemos a primeira aproximação às pessoas. O que acontece é aproximamos do barco com o navio, pomos os speedboats na água e portanto, tipicamente aproximamos-nos com o ar mais amigável possível, damos uma volta ou duas ao barco para perceber qual é a condição, quais é que são as condições do barco, se está a meter água, se está furado, se está em risco de virar, depende completamente da situação. É comum isso acontecer? Muito comum. Os barcos de borracha são de muitíssima má qualidade, uma construção péssima e vêm com muito mais gente do que a quantidade para a qual eles são construídos, e portanto é muito fácil que uma onda maior ou uma movimentação menos coordenada das pessoas que lá estão dentro cause um dos tubos do barco de borracha causa uma rebentação de um desses tubos, e aí de repente... Exatamente. Portanto, aí de repente temos, em vez de 150 pessoas em cima de um barco, temos 150 pessoas dentro de água. É muito, muito rápido isto. Com os barcos de madeira, também são, embora não furem, existe uma situação muito complicada, que é, também são muito mal construídos e também veio com muito mais gente do que aquilo que é suposto, e alguma movimentação ou uma onda maior do lado errado e o barco vira muitíssimo facilmente. De tal forma que quando nos aproximamos de um barco de madeira, temos indicações expressas para não nos aproximarmos pelo lado do barco. Porque se as pessoas veem um barco de resgate a aproximar-se de um certo lado, as pessoas vêm com medo e tendem a aproximar-se desse lado. Se 150 pessoas fazem esse movimento ao mesmo tempo, o barco vira muito facilmente. E aí então temos uma situação ainda pior, porque não só temos pessoas na água, como temos pessoas na água debaixo do barco, né? É possível resgatar mais de 100 pessoas em pânico na água? É possível resgatar tantas quanto o tempo que temos ou as condições, quer dizer, depende de tudo. Agora, se uma equipa de 3 pessoas que estão a tirar as pessoas uma a uma consegue resgatar 150 pessoas vivas que não sabem nadar, não é possível. E como é que se escolhe? Quem é que vais resgatar em primeiro lugar? É uma pergunta extremamente difícil de responder, e mesmo nós, dentro e fora do navio, discutíamos isso vezes sem conta. E houve situações em que tivemos que fazer escolhas. Depende completamente da situação, ou seja, normalmente os médicos que vêm a bordo dão-nos o conselho de, portanto, se temos 2 pessoas, uma ferida gravemente e outra inconsciente, e temos a escolha entre fazer reanimação à pessoa inconsciente ou ir tratar da ferida da pessoa que está gravemente ferida, devemos escolher sempre a pessoa que está gravemente ferida, porque penso que a reanimação tem uma taxa de sucesso de cerca de 13%, portanto, mais provável é a pessoa de facto não voltar a acordar. Ao passo que uma pessoa que está gravemente ferida, obviamente depende da ferida, mas tem bastante mais probabilidade de sobreviver. Apanhámos várias pessoas com ferimentos de balas recentes, dos quais tivemos que tratar, e apanhámos também situações em que temos vários barcos e temos que escolher qual é que resgatamos primeiro. Aí acontece que normalmente, se há um barco que está em más condições, que esteja a perder ar ou que esteja furado, normalmente vamos a esse primeiro. Também tivemos situações em que não conseguimos voltar ao que deixámos para trás. Não tivemos tempo. Qual é que tem sido o papel do MRCC, ou do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Roma, o italiano, e da Guarda Costeira italiana? Eles não têm também responsabilidade de resgatar as pessoas? Porque há pouco tu dizias que o MRCC vos ligava, vos mandava um sinal a dizer existe uma pessoa, existe aqui um barco para ser resgatado. Não é essa também a responsabilidade dos barcos da Guarda Costeira e do MRCC? É certamente uma responsabilidade não só das autoridades italianas, como nossa e como de qualquer navio que esteja na vizinhança. Quer dizer, estamos a falar de uma convenção das Nações Unidas que
que diz claramente que em águas internacionais, quando há uma situação de perigo, um navio que esteja na vizinhança tem a obrigação legal de resgatar as pessoas e de levá-las a um porto seguro. Portanto, penso que é o porto seguro mais próximo. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, não é? Precisamente. O que acontece é que existe esta entidade do governo italiano chamada MRCC, que tem a responsabilidade de coordenar os resgates naquela zona do Mediterrâneo, que é uma zona muito ampla e pronto, basicamente existe muitas vezes passam barcos sem serem vistos, porque simplesmente a zona é demasiado ampla. Mas quando um barco é avistado, sim, certamente quaisquer navios ou entidades como o MRCC que tenham conhecimento desse facto têm responsabilidade não só moral como legal de acudir. Mas Fazem-no. O que não acontece desde a Operação Mare Nostrum, que foi uma operação das autoridades italianas, penso que em 2013. A Operação Mare Nostrum era uma operação italiana de resgate no Mediterrâneo Central, que durou cerca de um ano, contribuiu para resgatar dezenas, se não centenas de milhares de pessoas, mas foi rapidamente cancelada e substituída por uma operação da Frontex que não tem como principal objetivo o resgate, mas a defesa das fronteiras, ou o patrulhamento das fronteiras. Explica o que é a Frontex. Desculpa? A Frontex, que é a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas. Pois, essa é a tradução para português, que é um organismo da União Europeia, não da Guarda Costeira Italiana, mas da União Europeia em si, não é? Exatamente. Portanto, a Operação Mare Nostrum foi substituída por um esforço europeu, digamos, mas cujo objetivo principal não era o resgate, era o patrulhamento das fronteiras. O que isso resultou na morte de muitíssima gente, porque simplesmente não havia os meios necessários que estavam disponíveis no ano anterior para resgatar aquelas pessoas. E foi aí que começaram a aparecer as ONGs. Foi como resposta à ausência da Operação Mare Nostrum. O que é que acontece? Portanto, os navios, quando têm, tanto quanto sei, os navios, tanto da Guarda Costeira Italiana como os navios militares, de navios de guerra e por aí adiante, quando têm conhecimento de um barco, têm a obrigação de resgatar e resgatam. A questão é, como não há propriamente uma força que faça, uma entidade que faça o patrulhamento de forma organizada, que não sejam as organizações da sociedade civil, como é o nosso caso, acaba por ser muitíssimo pouco eficaz em termos de resgate, não é? Acaba por passar muita gente que nem sequer é avistada por nenhum navio e, portanto, acabam por não ser resgatados. Pois o que acontecia era que, através do MRCC, houve muita cooperação ou seja, trabalhávamos em cooperação com a Guarda Costeira Italiana. Portanto, quando nós resgatávamos as pessoas, 90 e muito % das vezes que resgatámos as pessoas, era a Guarda Costeira Italiana que vinha ter connosco para buscar as pessoas. Portanto, participaram certamente em muitos resgates em que eu participei também. Lê-se numa declaração oficial dos membros da tripulação do navio Juventa, do qual tu fazes parte, da Jugendrettet, quase um ano após a apreensão do navio de salvamento Juventa, da organização Jugendrettet, o procurador italiano em Trapani iniciou oficialmente investigações a 22 indivíduos por terem alegadamente favorecido a imigração ilegal para a Itália enquanto coordenavam operações de resgate no centro do mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Líbia. Entre os investigados estão 10 tripulantes do Juventa. A acusação pede uma sentença que pode ir até aos 15 anos de prisão. Isto também está assinado por ti, acredito. O que é que tu fizeste para estar a ser investigado por um crime que pode condenar-te a 15 anos de prisão? Resgatei pessoas. Foi o que eu fiz. É preciso perceber o contexto em que surge esta investigação. É uma... portanto,
podia haver situações, ou houve situações ao longo da história em que as pessoas se viram ou enfrentaram leis injustas e que o moralmente correto, a ação moralmente correta era era violar uma certa lei. Até podia ter sido esse o caso, mas nem sequer foi. Portanto, o que nós estávamos a fazer era não só a agir de acordo com o que achávamos que era moralmente correto, que era salvar estas pessoas, como também estávamos a agir de acordo com... estávamos a garantir que eram cumpridas as convenções das Nações Unidas, das quais já falámos. Tudo isto sob a coordenação das autoridades italianas. Portanto, quando somos confrontados com esta investigação, não nos resta nenhuma hipótese que não seja de que esta investigação é absolutamente política. É um golpe político para servir um determinado propósito político. Que não é prender-vos. Eu diria que não. Quer dizer, o objetivo é parar o resgate marítimo. Quer dizer, quer queiramos, quer não, as organizações de resgate marítimo contribuíram de certa forma para que chegasse muita gente à Itália, que de outra forma não teria chegado. A questão é, não teria chegado porque provavelmente se teria afogado no mar Mediterrâneo. E é contra isso que nós somos. Portanto, antes dos fins políticos sobre os quais até se basearam as campanhas políticas da extrema-direita, não só na Itália, mas em vários outros países, antes desses Mas fins isso foi políticos, antes até da eleição, por exemplo, de março de 2018, não é? Deste ano. Foi, certamente. Ou seja, em agosto de 2017, o Iuventa foi arrestado pela polícia italiana e, portanto, foi, na prática, impedido de sair de um porto. E depois esta tal acusação ou investigação que recai sobre ti e sobre as outras pessoas que fariam parte da tribulação foi só um ano depois, não é? Sim. E aí sim já foi depois das eleições, não é? Sim. Ou seja, estou só a questionar, isto não é uma decisão, pelo menos a inicial, de parar o navio de um governo anti-imigração ou claramente anti-imigração. Claramente aí é a palavra-chave, não é? Porque podemos dizer que o governo atual de Itália é anti-imigração, Abertamente, não é? Abertamente anti-imigração, mas e o governo anterior? Quer dizer... Também era? Sim, na medida em que talvez até nem tivesse dito estas coisas tão publicamente como o Salvini o teria feito. Mas, o ministro do Interior. Precisamente. Mas o facto é que as políticas de imigração era isso que espelhavam. Ou seja, basta ver que em 2016 e 2017 estavam cerca de 10 organizações não governamentais a fazer resgate marítimo. Portanto, estavam voluntários de 10 organizações como a nossa a fazer resgate marítimo, que é uma coisa para a qual não estão treinados nem sequer equipados devidamente. Portanto, isto só pode acontecer em resposta a uma falha dos governos, não é? Portanto, se o governo anterior ao governo do Salvini era anti-imigração, eu diria que sim, sem dúvida. Tu estavas à espera desta investigação? Não. Sabia... Quer dizer, já todos sabíamos... Quer dizer, este sentimento anti-ONGs, anti-resgate marítimo, é uma coisa que não apareceu do dia para a noite, né? Era uma coisa que íamos vendo a crescer, não só na opinião geral de uma parte do público em geral, mas também em comunicados oficiais de várias pessoas importantes, como por exemplo o Fabrice Leggeri, que não sei se ainda é, mas estava, não sei como se chama a posição, mas é líder da Frontex, que fez comunicações oficiais denegrir o trabalho das ONGs. Portanto, tínhamos a Frontex a tomar essa posição publicamente, tínhamos vários políticos não só de Itália, mas da Alemanha e de França e de vários outros países também contra a nossa posição. Portanto, sabíamos que estávamos a incomodar muita gente.
honestamente não me ocorreu que uns tempos depois estaria a ser investigado por um crime considerado grave. Mas pronto, sabíamos que alguma coisa do género poderia acontecer. O crime que és acusado agora, ou que estás a ser investigado, não é o mesmo de que no início a ONG, ou pelo menos a tripulação do Juventa era acusada, não era? A coisa mudou neste ano que passou. Sim. Nós, no início, quando o navio foi apreendido, bem, eu estava em Portugal no espaço entre missões, vim ao casamento do meu irmão e estava já com a mala feita para voltar para mais 2 missões, e a 2 de agosto de 2017, portanto do ano passado, recebi um telefonema de um amigo meu a dizer que o navio tinha sido apreendido pela polícia italiana, e um tempo mais tarde percebemos que havia uma investigação criminal que recaía sobre os membros da tripulação. Não sabíamos quais, nem muito mais. Não sabíamos muito mais, na verdade. Sabíamos que havia que os nossos telefones estavam sob escuta, portanto que as nossas conversas tinham sido gravadas nos últimos meses. Sabíamos que havia um microfone escondido no navio, e que havia até um agente infiltrado da polícia italiana numa outra ONG que estava ali para nos fotografar. E, portanto, esta investigação foi-nos dada a conhecer, e na altura as acusações eram de tráfico humano, ajuda à imigração ilegal e posse de armas de fogo, se não me engano. Mais tarde... Nesse mesmo dia, no dia 2 de agosto de 2017, o tal dia em que o Juventa foi arrestado, o procurador que fez a acusação, que levou à detenção do navio, Ambrogio Cartosio, disse à agência Reuters: as provas são sérias. Temos provas de encontros entre traficantes que escoltaram imigrantes ilegais até ao Juventa e membros da tripulação. Sim, lembro-me disso. Qual é a pergunta? O que é que comenta? Como é que se comenta isso? O que é que tu respondes a isto? Que é um absurdo total. Não tivemos nenhum contacto com traficantes líbios. Portanto, é uma... Não se pode provar uma coisa que não é verdade. É impossível que isso tenha acontecido. Nós estávamos ali para fazer... Estávamos ali por razões humanitárias, simplesmente. Mas tu dizias que mais tarde a acusação da detenção de provas de fogo, tráfico humano, caiu e ficou só a de imigração, ajuda à imigração ilegal. Tu desde essa altura não voltaste a participar em nenhuma missão? Não voltei. Bem, primeiro que tudo porque não temos navio. Está ainda arrestado na Sicília, tanto quanto sei. E pronto, entretanto tive que reorganizar a minha vida de certa forma e acabei por me dedicar a outros tipos de ativismo que não incluem ir para o mar, fazer resgate marítimo. Portanto, o objetivo, se ele fosse político e se fosse realmente de fazer com que vocês deixassem de fazer resgates, foi cumprido até agora? Sim, sem dúvida. Como enquanto campanha para acabar com o resgate marítimo tem tido um sucesso enorme. Porque se em 2016 e 2017 éramos cerca de 10 ONGs, hoje em dia penso que estão 3 no mar Mediterrâneo, e é porque são 3 que se juntaram agora, porque passámos vários meses sem qualquer tipo de resgate ou de monitorização do que estava a passar no Mediterrâneo. Médicos Sem Fronteiras, uma organização de pessoal médico que oferece ajuda humanitária, anunciou no dia 6 deste mês, portanto a semana passada, em dezembro, que o seu navio Aquarius, que fez já mais de 30 mil resgates, segundo a organização, irá deixar de fazer missões, depois de ter estado 2 meses parado por ordem das autoridades italianas. Vicky Hawkins, responsável pelos Médicos Sem Fronteiras no Reino Unido, disse em comunicado: não só a Europa falhou em providenciar recursos de busca e salvamento, como também sabotou ativamente a tentativa de outros em salvar vidas. Isto deve-se a uma campanha sustentada de difamação, encabeçada pelo governo italiano e suportada por outros países europeus, para delegitimizar, caluniar e bloquear as organizações humanitárias que estão a tentar salvar as vidas de pessoas vulneráveis no Mediterrâneo.
Isto é uma estratégia concertada da União Europeia e não apenas do governo italiano? Eu diria que se não é, parece muito, porque acabou por não ser só o governo italiano a fazer este tipo de esforços. E é preciso olhar para o que aconteceu aos vários navios e que tipo de técnicas legais é que foram utilizadas para os parar. Assim como o Aquarius foi arrestado pela polícia italiana, se não me engano, por má gestão de resíduos. Resíduos, poluição. Sim. O navio Lifeline foi arrestado foi em Malta, portanto pelas autoridades maltesas, por irregularidades no registro do navio, penso eu. Assim como o Sea-Watch 3, que é outro navio ainda, que também foi arrestado também em Malta e por razões parecidas, penso eu. Quer dizer, e assim como temos estas Itália também arrestou o navio da Proactiva durante algum tempo e acabou por ser solto, porque o caso provavelmente ainda era mais fraco. Portanto, estamos a falar de esforços de Malta e de Itália, para não falar do que se tem passado com os voluntários da organização IRCI em Lesbos, na Grécia, que também fazem resgate marítimo, e que até há poucos dias três voluntários estavam presos em prisão preventiva, foram soltos há pouco tempo. Esta bem que tu chamas estratégia de arrestar barcos, fazer com que estas ONGs não pudessem fazer estes resgates, talvez tenha começado até com uma outra coisa, ou pelo menos a Europa está envolvida numa outra coisa. O novo código de conduta para as ONGs que fazem resgate de refugiados no mar Mediterrâneo, que foi apresentado pelo governo italiano mais ou menos na mesma altura que o Juventa foi arrestado e que teve o apoio da Comissão Europeia, e que foi criticado por várias organizações, incluindo a Jugendrettet, Médicos Sem Fronteiras também, outras que já falaste ou que já falámos aqui também, e que recusaram a assiná-lo, mas que foi aprovado. Tinha algumas regras como que as ONGs não devem criar dificuldades às autoridades líbias responsáveis por operações de busca e salvamento e que não devem entrar em águas líbias, que têm de comprometer-se a não comunicar nem fazer sinais de luzes que facilitem a partida ou embarque de barcos com migrantes, que têm de receber, caso seja pedido, agentes da Polícia Judiciária a bordo do navio, incluindo se estiverem armados. Que consequências é que este novo código de conduta teve e que estas novas regras tiveram no resgate no mar Mediterrâneo? Achas que isto foi o início desta estratégia? Não diria que foi o início. Quer dizer, era um código de conduta que não, quer dizer, nenhuma ONG era obrigada a aceitar. E várias não aceitaram, incluindo a Jugendrettet e, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras. Mas houve membros do governo italiano que disseram que, caso não aceitassem, iriam ser retiradas do mar ou não poderiam ir para o mar, talvez. Mas quer dizer, tanto quanto sei e tanto quanto me lembro, não era vinculativo. Não era vinculativo, pois. Mas falou-se na altura em que se estava a fazer a discussão entre a Comissão Europeia e o governo italiano que isso poderia ser uma coisa que no futuro fosse possível. Certo. Para dizer a verdade, em relação aos detalhes isso do Código de mudou alguma Conduta, coisa? O Código de Conduta mudou alguma coisa no trabalho que vocês faziam? Não que eu me tenha percebido. Aliás, de tal forma que a minha organização não aceitou o Código de Conduta, né? Uhum. As razões pela qual a organização não aceitou, honestamente, eu não participei da decisão porque não fazia parte da equipa central que trabalha em Berlim e portanto, pela mesma razão também já não me lembro exatamente quais eram as razões. E em que estado é que está agora o processo e a investigação? Quanto tempo é que isto pode mudar? O que é que tu achas que vai acontecer? E em que estado é que está agora? Neste momento estão a decorrer investigações que recaem sobre 10 membros da tripulação. O que esperamos que aconteça é que a qualquer momento apareça uma acusação formal e que tenhamos que ir a tribunal em Itália. Temos uma equipa de advogados a trabalhar na preparação da nossa defesa
e pronto, quer dizer, temos alguma... Estamos na expectativa de que isto se arraste durante vários anos. Quer dizer, parece ser um caso complicado, as acusações são graves e é natural, segundo os advogados, é natural que o caso se arraste durante vários anos até. E o que é que achas que vai acontecer? Acho que no final, quer seja antes ou depois de haver uma acusação formal, vamos ser declarados inocentes. Como, quer dizer, confiando que a justiça italiana funciona bem, então não existe outra hipótese. Uhum. Mas até lá, o que é que acontece ao Juventa e o que é que acontece ao trabalho que ativistas como tu faziam no mar Mediterrâneo? Tu podes voltar? É aconselhável que tu voltes, por exemplo? Essa, na minha opinião, é a pior parte de tudo isto. É que, ao abrir uma investigação sobre membros de uma organização humanitária, cria-se... começamos a retirar as condições que havia para as pessoas se continuarem a alistar, para as pessoas continuarem a fazer trabalho humanitário, não é? Quer dizer, se uma ONG não consegue garantir a segurança dos seus tripulantes ou dos seus voluntários, então é muito difícil que a ONG continue a enviar voluntários para a linha da frente. Portanto, o que isto causa é um medo de nos ajudarmos uns aos outros, não é? Acaba por ser uma espécie de criminalização de solidariedade. Se o trabalho humanitário resulta em ações legais, então é natural que a certa altura as pessoas deixem de ter condições para o fazer. E essa é a pior consequência. E não é aconselhável eu voltar para o mar por essa mesma razão. No artigo publicado no The Guardian, na 1 de fevereiro de 2018, chamado Migrants are more profitable than drugs, How the Mafia Infiltrated Italy's Asylum System, Barbie Latza Nadeau descreve o campo de refugiados de Cara de Mineo, no sul de Itália. O lugar foi construído como habitações de luxo para o pessoal militar norte-americano, mas está mal equipado para lidar com o número de migrantes que dão à costa da Sicília. Na última contagem, albergava 4.000 pessoas. Os edifícios de habitação estão sobrelotados tão frequentemente que as pessoas têm de dormir no chão ou em tendas. Os edifícios estão infestados de baratas e ratos que se alimentam de pilhas de lixo que apodrece, enquanto cães, sarnentos e cheios de pulgas, entram e saem através de buracos na cerca de arame farpado. Tu trabalhaste noutros campos de refugiados, como o de Lesbos, por exemplo, na Grécia. As condições desses campos correspondem a esta descrição? Depende do campo. A maior parte do trabalho que eu desenvolvi foi num campo que se chama CARATP, com a plataforma de apoio aos refugiados, e esse campo, tendo em conta a situação em que se encontram outros campos, inclusivamente em países europeus, não está muito mal servido. A poucos quilómetros de distância há Moria, o campo de Moria, que é se calhar o campo mais famoso, o campo de refugiados mais famoso na Europa hoje em dia, em que as pessoas vivem em condições desumanas. Quer dizer, acho que todos os invernos nós vemos as redes sociais e até certa altura as notícias cheias de vídeos e fotografias do que se passa com as pessoas que vivem em tendas em Moria, em que têm as tendas a colapsar debaixo da neve, não estão equipadas nem agasalhadas para lidar com o frio, e acaba por ser um campo relativamente pequeno. E na altura em que eu estava lá, o campo albergava cerca de 5.000 pessoas que não estão protegidas contra nenhum tipo de problema que possa ocorrer. E quem é que tem responsabilidade sobre isso? Os governos europeus, certamente. Portanto, a Grécia tem uma grande responsabilidade nisso, e a Grécia deve ser ajudada a resolver o problema e a não pôr as pessoas nesta situação por todos os governos europeus. Portanto, estamos a falar das fronteiras da Europa. Os governos europeus têm toda a responsabilidade nisto.
Que trabalho é que tu fizeste nesses campos? Fiz um tipo de trabalho que se chama apoio psicossocial. O que acontece nestes campos em que as pessoas ficam meses a fio, às vezes anos, à espera de entrevistas e de resultados da análise dos processos das candidaturas a asilo político, é que, quer dizer, uma coisa que acontece e que é transversal a todas as idades e homens, mulheres, e, quer dizer, a todo o tipo de pessoas que vivem naqueles campos, é que é muito fácil cair em depressão. Existem, quer dizer, situações de desespero porque as pessoas são forçadas, muitas delas com as famílias, são forçadas a esperar ali durante um tempo indefinido por uma resposta que até pode ser negativa e que pode resultar, por exemplo, em deportação. Portanto, as pessoas não têm para onde voltar e não sabem se conseguem seguir em frente e estão ali a tempo indefinido à espera de uma resposta que não sabem qual vai ser, em condições de vida abaixo do que deveria ser garantido pelos mínimos do que nos compete em relação aos direitos humanos. O apoio psicossocial acaba por ser um trabalho que tenta ajudar estas pessoas neste aspecto, tenta dar-lhes coisas úteis que fazer. Nós fazíamos alguma educação não formal, conversas sobre temas importantes com os jovens do campo de refugiados, às vezes simplesmente jogos com as crianças são um trabalho útil neste aspecto. Na peça 10,000 Refugee Children Are Missing, says Europol, do The Guardian, publicada a 30 de janeiro, lê-se: pelo menos 10.000 crianças refugiadas sem companhia desapareceram após chegar à Europa, de acordo com a Europol. Teme-se que muitas tenham caído nas mãos dos sindicatos organizados de tráfico. Na primeira tentativa dos organismos de execução da lei de quantificar um dos mais preocupantes aspectos da crise migratória, o chefe da equipa da Europol disse ao Observer que milhares de menores vulneráveis desapareceram depois de se registarem junto das autoridades estatais. Brian Donald disse que só em Itália 5.000 crianças desapareceram, enquanto outras 1.000 estão sem rastro na Suécia. Ele avisou que uma estrutura criminosa sofisticada e pan-europeia estava agora a apontar os refugiados como alvos. Não é aceitável que estamos à procura de mais de 10.000 crianças. Nem todas elas vão ser exploradas criminalmente. Algumas poderão ter sido entregues aos membros das suas famílias. Nós só não sabemos onde é que elas estão, o que estão a fazer ou com quem estão. São 10.000 crianças. Isto surpreende-te? Sim, o número sim, mas é uma coisa que todos sabemos que acontece e que acontece muito. Que crianças desaparecem? Sim, crianças e não só. As pessoas não estão protegidas nestes campos, estão extremamente vulneráveis a todo tipo de redes redes criminosas e não é. Não foram poucas as vezes que eu ou amigos meus ouvimos histórias de crianças que conhecíamos e que de repente desaparecem e não sabemos onde foram. E não há propriamente uma forma que nós conheçamos de as encontrar. Estamos mesmo a chegar ao fim. Nós vamos ter eleições europeias em maio do próximo ano. O que é que tu esperas que aconteça no que toca à defesa de direitos de migrantes e refugiados nessas eleições? Não estou otimista. Vejo a extrema-direita juntamente com a narrativa anti-imigração a crescer muito na maior parte dos países da Europa e temo que isso se vá refletir nas eleições europeias no ano que vem. E, portanto... Bom, não vejo com bons olhos o que o futuro tem para estas pessoas que querem chegar à Europa. E porquê é que tu achas que está a crescer? Certamente não haverá só uma razão, mas o que eu penso é que houve uma determinada parte da classe política que se aproveitou de uma situação em que muitos povos europeus se encontram, de elevadíssimas desigualdades sociais e outros problemas, para
para oferecer uma resposta fácil, é isso, quer dizer, culpabilizar o inimigo externo, que neste caso, e dada a situação da chamada crise de refugiados, quer dizer, o inimigo externo mais fácil de culpar são estas pessoas, que são na verdade os mais vulneráveis de nós. Ou seja, as pessoas têm problemas na vida, falta de emprego, ou seja, pensões muito baixas ou rendas muito altas, não sabem, não existe só uma razão para estas coisas acontecerem na vida das pessoas, e o que acontece é que aparece todo um grupo de partidos políticos que capitalizam este desespero e que oferecem uma resposta para um problema que é muitíssimo mais complicado do que isso. E infelizmente têm tido sucesso em passar essa narrativa para a mente das pessoas. Mas achas que têm tido sucesso porque não houve uma alternativa a isso? Politicamente também? Eu diria que sim. Que acho que houve e ainda há uma grande carência de alternativas políticas que sejam solidárias e que não passem por não dar importância aos direitos destas pessoas. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Miguel Duarte, membro da Jungenrettet e ativista pelos direitos de refugiados e imigrantes. Gostava de agradecer também à Diana Oliveira e à Inês Rodrigues por terem sugerido a entrevista. Enviem as vossas sugestões de temas que o Fumaça deveria cobrir ou pessoas com quem devíamos falar para equipa@fumaca.pt. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, pela Maria Almeida e pelo Bernardo Afonso, que fez também a edição de som e vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, Frederico Raposo, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt, no iTunes, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.